Bom dia, eu sou a Camila, acho que algumas pessoas já me conhecem, eu sou diretora do setor pedagógico do Grupo Método, sou pedagoga e trabalho já na área há 12 anos, né? E, primeiramente, queria agradecer à Câmara, à Unip, a todos pelo convite, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre autismo e a área que eu atuo desde o início, né, que é junto não só no atendimento com os alunos, mas também junto às escolas, tá? Então, quero agradecer. Estou aqui tentando me adaptar com esses recursos, não sei muito para onde eu olho, o que fazer, não ter as pessoas para interagir presencialmente é complicado, mas acho que eu vou me adaptando e vocês vão me dando um feedback se eu estou falando muito rápido, se vocês tiverem dúvidas, então vocês podem fazer as perguntas e eu vou tentando ao mesmo tempo passar aí a minha fala e responder as dúvidas de vocês. Eu preparei só alguns slides, porque na verdade eu pensei mais nesse momento como um bate-papo mesmo, para falar um pouquinho desse contexto atual da educação e o que a gente tem feito para tentar contemplar a inclusão escolar e, ao mesmo tempo, responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos ver se eu consigo cumprir aqui, eu vou tentar compartilhar o meu slide. Então, a ideia de hoje na minha aula não vai ser tão prática como a do Arthur, mas é para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que nós, enquanto educadores, professores, escola, podemos fazer, mesmo que ainda não tenhamos políticas públicas para contemplar todas as mudanças que nós precisamos na área de educação, tá? Então, vejam, tentem ver a minha fala não como, não é uma crítica, muito pelo contrário, a gente ainda depende de muito, né? Então, eu sei que o contexto é difícil para todos nós, então a gente precisa melhorar a formação dos professores, a questão da remuneração, carga horária, as diversas funções, né, que os professores têm dentro da escola. Então, todas essas questões que não estão no nosso controle, mas acho que nós podemos olhar para aquilo que está dentro do nosso controle, aquilo que nós podemos mudar no nosso comportamento e dentro do nosso contexto para melhorar a inclusão, tá? Para melhorar o contexto, né, da inclusão escolar. Então, eu comecei aqui, deixa eu ver se vai, pronto. Falando um pouquinho, tentar retomar um pouquinho da responsabilidade, né, da escola enquanto instituição, né? Então, ela não é um ambiente só para ensino de habilidades acadêmicas, né? Ela vai muito além. Então, se nós olharmos hoje para a BNCC, para a nova BNCC, ela traz para nós essas outras áreas, né? Então, tanto acadêmica, social, comunicação, a questão motor e socioemocional, né? Uma outra questão que é muito importante tem a ver com um pouco da nossa prática, né, cultural dentro da área da educação, como nós escolhemos as nossas práticas, né, procedimentos de ensino, estratégias, né? Então, isso está muito relacionado hoje, nós ouvimos muitos dos professores dizerem assim, ou da escola, né? Ah, eu escolhi essa metodologia, eu escolhi isso porque por questões de afinidade, né? E não por questões por dados e estudos que dizem que aquela metodologia ou aquele procedimento de ensino ele é mais eficiente, ele é mais eficaz ou não, né? Então, essas práticas, esses procedimentos, eles vão ter valor na medida em que eles geram melhor aprendizagem, né? Ou seja, não é baseado na formulação teórica que eu tenho mais afinidade ou não. Então, eu preciso fazer a minha escolha baseada em evidência, baseada em ciência.
porque isso vai impactar diretamente na efetividade do meu atendimento ou não, né? Então, acho que isso é um ponto que eu gostaria muito que nós pensássemos, porque isso influencia diretamente no sucesso, no desenvolvimento dos nossos alunos, tá? Não só para crianças que têm algum diagnóstico, mas para todas as crianças que estão na escola. Então, pensando nisso, nós temos na literatura, sim, alguns protocolos e algumas condutas que já são utilizados, a maioria fora do Brasil, infelizmente, então a gente tem se apropriado pouco dessas pesquisas e desses modelos, mas vou dizer assim, de uma forma bem simples, um passo a passo do que seria o ideal de todo o processo, porque geralmente quando as pessoas me procuram ou procuram pedagogos e psicopedagogos para auxiliar na inclusão escolar, todo mundo vai direto na questão, né? Ah, vocês fazem adaptação de tarefas? E a adaptação de tarefas, ela é uma pequena parte de todo um processo, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui de como funciona. Então, quando qualquer aluno chega na escola, o primeiro processo que a gente deveria fazer é uma avaliação inicial do repertório dele. O que já é um dificultador, porque hoje a escola ela é seriada, né? Ela tem as séries, então o aluno entra na escola pela idade dele, basicamente, e todo mundo vai partir do mesmo currículo. Então, basicamente, a gente não sabe qual que é o repertório inicial daquele aluno nosso. Então, o primeiro passo seria uma avaliação. E vocês vão me perguntar, mas que avaliação? Como que essa avaliação seria e tudo mais? Então, hoje nós temos protocolos específicos para avaliação para essa avaliação inicial. Com algumas escolas, foi bem legal esse processo, porque elas pegaram protocolos referências e adaptaram para o contexto escolar. Então, elas já começaram esse movimento, tá? Depois da avaliação, a avaliação é o primeiro passo, porque ela vai te dizer o que o seu aluno sabe e o que ele não sabe. E você vai conseguir fazer uma relação ali com a idade de desenvolvimento dele, certo? Então, se ele está um pouquinho mais atrasado, se ele não está, o que ele sabe, o que não, você vai conseguir ter um raio-x ali do seu aluno, do ponto de partida. Então, o que eu preciso ensinar? Tudo bem? Após essa avaliação, nós vamos verificar a necessidade ou não de se haver uma adaptação curricular, né? Que em algumas escolas se chama PDI, outras PEI, enfim, que é um planejamento educacional individualizado. Então, se o repertório dele está muito distante do currículo, ou se para algumas questões específicas ele precisa de qualquer adaptação ou acomodação, essa adaptação curricular ela é necessária. Então, ela vai ser, como o nome já diz, né, ela é individual, e ele vai ser criado a partir da avaliação, levando em consideração também reuniões com a família e com a equipe multidisciplinar dele, tudo bem? Após essa adaptação curricular, a gente vai implementar nela, né, vamos colocar assim, colocar um anexo ali, em quais procedimentos de ensino eu vou precisar utilizar e qual o nível de adaptação, de adequação das atividades e tarefas que ela precisa, tá? Então, eu só vou pensar na adequação de atividades e tarefas quando eu tiver a avaliação, o PEI e tiver claro quais os procedimentos de ensino que eu vou utilizar, tudo bem? Feito isso, eu preciso implementar todo esse meu planejamento. Então, não adianta eu ter tudo num papel bonito, bem descrito, se eu não pensar em como eu vou implementar tudo isso, tá? Então, planejei tudo direitinho, eu vou aplicar, né, eu vou implementar isso que
que foi planejado. A implementação, ela vai seguir essas orientações do PEI, tudo bem? E ela precisa de um acompanhamento desse desempenho, que na escola a gente conhece como avaliação. E aí entra um outro ponto dificultador, porque as avaliações nas escolas, elas são, geralmente, elas não levam em conta o processo, né? Elas têm um dia das avaliações e aí você tem uma nota pelo seu desempenho naquele dia que foi estabelecido a prova. Aqui, no caso, a gente vai precisar pensar no processo, né, no desempenho do nosso aluno diariamente. Então, eu vou valorizar o esforço dele a cada dia, e não só o desempenho dele num determinado dia, num determinado formato de prova, seja ela escrita, oral, a apresentação de um trabalho, enfim. Tá? Então, aqui também seria um ponto hoje que nós teríamos que repensar nisso no contexto escolar, porque não é o modelo que é adotado no Brasil, tá bom? Ou na maioria das escolas, principalmente. Então, o processo é esse. E qual que é a vantagem desse acompanhamento diário, desse monitoramento? É que auxiliar o professor na tomada de decisão se o aluno dele está aprendendo ou não, porque aí eu não espero um mês para identificar que o meu aluno está com algum tipo de dificuldade, né? Eu consigo acompanhar isso diariamente e fazer alterações durante esse processo, tudo bem? Então, eu não desperdiço o tempo e não atraso esses ajustes que precisam serem feitos. Por isso que eu fiz essa flechinha aqui voltando. Então, o professor vai ter dados e informações diárias para a tomada de decisão. Então, ele está aprendendo? Ok, vamos avançar nos repertórios e habilidades que ele precisa aprender. E está muito devagar, ele está muito dificuldade. O que ele vai fazer? Ele vai voltar para o planejamento dele e tentar identificar onde está a falha. Então, se foi na seleção de procedimento de ensino, se é a atividade que não está adequada corretamente, se foi o objetivo que foi selecionado de maneira inadequada. Então, esse acompanhamento diário ele é fundamental para tomada de decisão e revisão do planejamento para a criança, para o aluno, tá bom? Como a comunidade escolar pode garantir os direitos da criança autista, sabendo que muitas vezes fica o professor toda a demanda. Boa, a Thais perguntou. Hoje nós temos já uma legislação mais específica, né, que garante os direitos, acho que a Câmara falou um pouquinho, e vai vir um doutor também para que ele possa nos dizer exatamente quais leis são essas. No âmbito educacional, também existem leis, então, por exemplo, o PEI, ele é garantido em lei, então, todo aluno que precisa de qualquer adaptação, acomodação, é previsto em lei que a escola faça um PDI ou um PEI, né, para esse aluno. E a minha orientação, já trabalhando com escolas há muito tempo e mediando nessa relação, tanto com as equipes quanto com a própria família, é sempre a conversa e o diálogo. A postura de enfrentamento, essa postura mais agressiva, ela só vai piorar a situação. Então, o melhor caminho, e o que eu tenho tido mais resultado, é, aos pouquinhos, conversando com a escola, mostrando o que pode ser feito, auxiliando a escola nesse processo, né? O professor, sim, muitas vezes fica responsável por tudo isso, né? Então, acho que a escola aí também, enquanto instituição, precisa, eu vou falar um pouquinho disso mais no final, acolher mais as dúvidas dos professores, as inseguranças, porque, infelizmente, na nossa formação base, ainda não, a gente não tem
não recebe muita informação sobre o que informações básicas, né, sobre o que é o autismo, quais as dificuldades, onde a gente pode buscar informação, acho que não só sobre autismo, mas outros diagnósticos também, e acolher mais o professor e ter e estabelecer protocolos internos para que essas dúvidas e essas dificuldades sejam sanadas, tá? Não é o que eu disse no início, não é um caminho fácil, nós não vamos mudar de hoje para amanhã, mas eu acho que a ideia, o que eu queria trazer hoje é um pouquinho de cada coisa e que cada um pudesse olhar para o seu contexto e falar assim, nossa, isso aqui eu consigo mudar agora, né? O que eu consigo mudar sem depender tanto do poder público e tanto dos protocolos internos da escola. E a escola, o mesmo exercício, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a adaptação curricular. Por que ela é importante? Então, um resumão, né? Porque ela vai nos direcionar para o que eu preciso ensinar, então, que objetivos eu seleciono para aquele aluno, como eu vou ensinar, então, os procedimentos de ensino e as acomodações que são necessárias, a questão da generalização, né, então, isso eu acho que abrange não só crianças com TEA ou outros diagnósticos, mas todas as crianças da escola, né, elas estão lá para que elas possam usar o conhecimento e as habilidades que elas aprenderam no contexto escolar de uma forma funcional na vida. Então, não adianta ela aprender a somar e, por exemplo, o sistema monetário, se ela não consegue ir na lanchonete, fazer uma compra, calcular o troco. Então, essa generalização é a escola pensar que aquele conhecimento que ela está tendo, o que ela aprende ali naquele contexto, ela precisa, sim, ser usada de forma funcional na vidinha dela e na rotina dela. Ela não está ali só para acumular vários conteúdos, né, no cérebro e passar num vestibular para entrar numa boa faculdade, né? A escola vai muito além disso. Então, não é só... A gente não pode pensar só no resultado do vestibular, né? Vai muito mais além. Ele precisa ser baseado em evidências, então não é aceitável que nós, enquanto educadores, ou a escola, assuma uma metodologia ou uma teoria como norteadora do seu trabalho, se você não tem evidências de que aquilo é o mais eficiente para os alunos, tudo bem? E eu acho que uma outra questão muito importante, que eu acho que também a BNCC traz enquanto essa nova alteração, é um foco maior no ensino de habilidades e não de conteúdos, tudo bem? Qual que é a diferença? A habilidade, o conteúdo, é aquela informação específica que você precisa passar. Se você não tem habilidades para entender aquele conteúdo, buscar informações sobre aquilo, de nada vai servir o conteúdo, porque se você não consegue, por exemplo, então vou dar um exemplo aqui, se eu não tenho habilidade, eu não tenho repertório de leitor e escritor, eu sempre vou depender de um mediador para me falar sobre coisas que eu preciso saber ou eu preciso usar no meu dia a dia, tudo bem? O ensino de habilidade, ele dá mais liberdade e amplia mais as possibilidades de qualquer aluno, tudo bem? Porque os conteúdos iniciais na escola, eles vão estar muito relacionados a, claro, o entendimento geral e de habilidades que a gente precisa saber de forma mais ampla, mas depois, quando você vai para uma universidade ou para cursos técnicos específicos, você vai precisar se especializar em determinados conteúdos, né? Então, eu sempre dou exemplo. Se vocês pedirem para que eu fale, sei lá, sobre história e qualquer coisa, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Então, vou falar assim, ó, pessoal,
espero, vou precisar pesquisar, né? Eu preciso ter habilidade de pesquisa, de compreensão de texto, de resumo. Então, eu preciso ter várias habilidades para que eu busque a informação, faça ali tenha um filtro e possa conversar com alguém sobre um determinado tema de história, por exemplo. Mas se vocês me falarem comigo sobre qualquer questão referente à inclusão escolar, adaptação curricular, eu vou ter mais fluência. Por quê? Porque eu uso isso constantemente, eu uso isso todos os dias no meu trabalho e dentro do que eu faço, tá? Temos muitas perguntas aqui, deixa eu ver se eu consigo responder alguma aqui. Eu acho que tem algumas perguntas que estão bem parecidas, então, eu vou tentar aqui responder todas elas de uma vez só. Então, referente da obrigatoriedade do diagnóstico para que se haja o encaminhamento ou receba ajuda. A escola deve ter autonomia para fazer um PEI ou fazer um planejamento individual para qualquer criança que apresente dificuldade na aprendizagem. Então, não, acho que a escola não precisa ter um diagnóstico fechado para. Se seu aluno está apresentando qualquer nível de dificuldade, você precisa olhar para ele, né, entender onde está a dificuldade, fazer um planejamento para o que ele precisa aprender e implementar aquilo. Então, lá naquele slide, no segundo slide que eu mostrei. Então, aquele processo, ele pode se aplicar para qualquer aluno, não só para alunos com diagnóstico fechado, com suspeita ou não. Então, a minha resposta para isso é não. É lógico que que a escola precisa, com todo o cuidado, né, como a Chamara disse, tentar alertar aos pais do atraso que vocês estão percebendo, da dificuldade de aprendizagem de algumas habilidades, né, e de outras questões que a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Então, claro que sim, a escola precisa ter esse diálogo com os pais de uma forma muito cuidadosa, fazer os encaminhamentos, sim, que achar necessário, porque muitas vezes é na escola que os professores são os primeiros que veem alguns sinais específicos, né? Não só de TEA, mas de outros diagnósticos. Então, não é nossa obrigatória, nós não temos como obrigação dar o diagnóstico, mas a gente percebe quando tem algum atraso ou algumas dificuldades pontuais. Então, a gente precisa comunicar aos pais, com cuidado, lógico, e fazer os encaminhamentos necessários, tá bom? Isso. Tudo bem? Então, a adaptação curricular, ela é importante por esses pontos que eu coloquei aqui. E a adequação ou adaptação de tarefas, né, que é mais normalmente usado esse termo, ele é uma parte de todo aquele processo. Então, ele não vai ser a primeira, se vocês me perguntarem hoje, você faz adaptação de tarefas? Não, eu não faço adaptação de tarefas para alunos que eu não acompanho e que passou por todo esse processo, tá? Porque, por que eu não faço isso, né? Porque a finalidade da tarefa, da atividade, qualquer atividade que a criança faz na escola, ela é ensinar. Ela tem que fazer parte do planejamento do professor, do mediador, tá? Então, elas só vão ser elaboradas após avaliação, seleção de objetivos e o planejamento, que é o PEI, tá? Adaptar tarefas também não é reduzir quantidade, diminuir a dificuldade da tarefa, tá? As tarefas, as atividades, elas precisam ter relação com os objetivos que nós selecionamos para aquela criança no PEI. Tudo bem? Ela precisa ter relação com os procedimentos de ensino e as acomodações que eu avaliei como necessárias para aquela criança. Então, tomem cuidado com materiais que são muito, vou chamar de universais.
Alguns são bons, porque são objetivos de habilidades, são atividades que englobam habilidades que a criança já tem, e você pode usar para manutenção, variar material e tudo mais. Mas para alguns alunos isso pode ser prejudicial, então sempre tenha cuidado com esses materiais mais genéricos, gerais, tá bom? Nós podemos e devemos fazer uso deles, mas com devido entendimento de quem é aquele aluno, quais os objetivos dele, como eu vou usar aqueles materiais, tá? Então, eu posso usar para o aluno X de um jeito e para o aluno Y do outro, o mesmo material, tá? Com finalidades e objetivos diferentes. E isso, né, que eu falei, também precisa estar de acordo com os objetivos descritos no PEI. E aqui eu coloquei, eu não sei se ficou pequenininho, se vocês conseguem ver claramente, mas eu coloquei alguns tópicos que eu acho importante quando nós pensamos na adaptação de tarefas, né? Então, às vezes, na adaptação, você tem a necessidade, sim, de substituição do conteúdo devido à sua complexidade. Então, nós vemos muito isso em crianças que vão avançando as séries, mas estão com um atraso significativo em relação ao currículo da série, tá? Então, principalmente crianças que não têm repertório de leitor e escritor, tá bom? Então, a gente precisa, sim, muitas vezes, substituir o conteúdo por conta da complexidade. Precisa haver um planejamento do nível de dificuldade da tarefa, de acordo com cada um dos nossos alunos, tá? Então, acho que uma dica que serve para todos é sempre pensar qual é o objetivo final, então o que ele precisa aprender e como eu posso desmembrar esses objetivos em tarefas, em habilidades menos complexas, tudo bem? Isso ajuda muito no processo de aprendizagem dos alunos. Então, quando eu pego um objetivo final e desmembro eles em passos menores, em habilidades mais simples, tá? Isso ajuda tanto na motivação do aluno, que vai conseguir realizar a tarefa com mais facilidade, em menos tempo, ele vai vendo que ele é capaz e isso vai ajudando muito, e o próprio tempo de aprendizagem. Então, se eu olho só para o objetivo final, eu fico muito tempo lá, né, batendo no martelo daquilo e não olho habilidades mais simples que eu poderia estar ensinando para chegar nesse objetivo final, tá? Outro aspecto importante na adaptação de tarefas é a quantidade de tarefa e o tempo de realização da tarefa, tá? Às vezes, o nosso aluno não faz porque ele ainda não consegue engajar naquele determinado tempo em tarefa, ou a quantidade está excessiva, não é porque ele não sabe. Então, isso é um aspecto importante. Avaliar a necessidade de suportes, então, uso de pictogramas, que são aquelas imagens que suplementam a comunicação receptiva, né? Pranchas de comunicação de apoio para falar de determinados temas, e aqui as pranchas, essas pranchas de apoio, elas podem ser, elas não são usadas só para crianças que não falam, elas podem ser usadas para crianças que falam e têm dificuldade tanto em receber a informação, como organizar a estruturação de frases para poder se comunicar ou responder perguntas, tá? O uso de tecnologia e o nível de ajuda do professor ou do mediador, do AT na escola, né? Então, o AT na escola, ele é previsto em lei, mas nem sempre ele é necessário, ou nem sempre ele é necessário o período integral, às vezes ele é necessário em alguns momentos da rotina escolar, tá? Isso é importante também deixar claro, não é porque está previsto em lei que todas as crianças precisam de um mediador na escola. Outra coisa que eu preciso me atentar é o tipo de resposta que eu vou exigir do meu aluno. Então, pensando que muitos dos nossos alunos não vocalizam, não falam,
eu preciso proporcionar ali condições para que ele me responda. Então, se eu fizer uma pergunta e meu aluno não fala, ele não vai me responder vocalmente, mas eu posso já usar uma prancha, eu posso usar de comunicação alternativa para que ele responda através de figuras, tá? Ou eu vou exigir uma resposta motor, então que ele me aponte a figura que eu perguntei, por exemplo, tá? E os tipos de instrução. Então, hoje a escola, ela usa muito de instrução escrita, né? Muitas das tarefas, desculpem, são em caderno, são em livro, então precisa haver uma variação desses materiais. A gente tem hoje recursos de tecnologia muito avançados e muito legais que podem ser usados. Então, sair um pouco da lousa, sair um pouco do livro, né? Fazer uso de vídeos, de materiais concretos, de saídas de sala de aula. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer na alteração do nosso planejamento para adequar ou adaptar a tarefa. Então, opa, ver se melhorou agora. Vou tentar falar aqui um pouquinho mais próximo do microfone. Então, pensando nesses processos e nesses pontos específicos que a gente conversou agora, a educação tem vários desafios, né? Não são poucos. Mas eu levantei alguns aqui e que eu acho que vão contemplar um pouco das perguntas que chegaram para mim aqui. Então, os professores, sim, eles relatam com frequência das dificuldades que eles enfrentam, né? Tanto em relação à qualificação, falta de recurso, falta de suporte mesmo, de supervisão para essas situações com alunos diagnosticados com TEA, né? E essas dificuldades que eles relatam, elas englobam o quê? A dificuldade dessas crianças interagirem com pares, dificuldade na linguagem e comunicação, da própria dificuldade de seguir o currículo escolar quando essa criança tem um repertório que não acompanha o currículo da série que ela está, os próprios comportamentos, né, que são muitas vezes um desafio. Então, a dificuldade de entender a questão, por que as estereotipias acontecem, a questão da autoestimulação, a recusa em engajar nas atividades que os professores propõem, e esses padrões irregulares, tanto em habilidades que eles têm além, né, quanto nos déficits, tá? Muitas vezes, a questão dos comportamentos, elas são explicadas de uma forma muito errônea. Então, é comum nós ouvirmos falar assim, essa criança está fazendo isso porque ela não tem limite, ela está fazendo birra, ela, enfim, ela tem essas explicações que não correspondem com a real função desses comportamentos, tá? Deixa eu só colocar aqui. Só um minutinho. Eu vou voltar aqui. Tudo bem? Então, os professores, sim, relatam as dificuldades. Sim, melhorou. Obrigada. Eles relatam. Qual que é a dificuldade? É que quando isso chega, né, na coordenação, na supervisão, na direção da escola, muito pouco se faz pelos professores para ajudá-los nessa situação. Então, a escola, ela precisa, sim, se apropriar de protocolos e buscar a ajuda de especialistas para dar o suporte que os professores precisam nesses momentos, tudo bem? Então, acho que, ao mesmo tempo que o professor precisa rever toda essa questão, né, do planejamento,
de olhar para os objetivos específicos de cada aluno, de pensar, de planejar e implementar atividades que, de fato, vão ensiná-los nos objetivos selecionados, a escola também precisa se apropriar de protocolos e ajudas para que esses professores, esses educadores tenham uma supervisão mais sistemática, mais constante. Tudo bem? Vou tentar não esquecer, eu não vou soltar o microfone, às vezes eu fico mexendo as mãos aqui, peraí. Tá? Outros desafios que nós temos também, que a gente já falou um pouquinho no começo, né? Como todos os alunos que entram na escola são submetidos ao mesmo processo, que é a seriação, o currículo e o planejamento das atividades, elas são pensadas no coletivo. Então, qualquer aluno que tenha o menor nível de dificuldade, ele vai ficando para trás, né? Ele vai ficando cada vez mais atrasado, porque hoje, no modelo de escola que é o adotado, né, pela maioria das instituições, eles são escolas, são as séries, né, são salas específicas, o que já fora, existem, nas escolas fora, nos Estados Unidos, na Europa, as escolas, elas têm modalidades de ensino dentro da própria escola. Então, os alunos, eles conseguem ter um planejamento de aulas que correspondem ao repertório dele. Então, ele pode ter uma aula de português com essa turma, em outro momento ele tem uma aula de matemática com uma turma de um outro nível, em determinado momento ele tem, sim, uma aula particular para correr atrás de determinado repertório que ele tem mais atraso e mais dificuldade. Então, isso é muito comum fora, né? Aqui a gente já tem esse modelo que é mais engessado, né? Então, acho que é uma coisa que nós poderíamos começar a pensar sobre, né? Iria ajudar muito todos os alunos, tá? Em diversos sentidos, tá? De novo, né? O mesmo ponto de partida para todos os alunos, ausência de treinamento e supervisão da equipe escolar, então isso é um desafio bem, bem grande. E uma cultura nossa de culpar o não aprendizado do nosso aluno porque ele tem esse ou aquele diagnóstico, tudo bem? Isso não deveria mais acontecer, porque ele pode não aprender na mesma velocidade e no mesmo ritmo do que é esperado para a idade, né? Pensando como referência na linha de desenvolvimento, mas ele pode sim aprender. Quando ele não aprende, lá naquele organograma lá que eu mostrei no começo, tem alguma falha ali, ou alguma coisa que nós estamos fazendo que não está favorecendo a aprendizagem do nosso aluno, tudo bem? Podem também estar envolvidos aí questões biológicas e tudo mais, por isso a importância de se trabalhar sempre em equipe, escola, equipe multidisciplinar e o médico, tá? Isso precisa haver sempre um trabalho conjunto nesse sentido. Acho que eu vou falar um pouquinho no próximo slide aqui. Então, por mais que a gente discuta esse processo de inclusão, nós ainda temos poucos modelos e procedimentos que foram, de fato, efetivos para facilitar o sucesso, tá? A colocação e a manutenção desses alunos em salas de aula regular. Então, nós precisamos buscar essas pesquisas, olhar para outros modelos, isso precisa ser discutido, tá? Tanto os professores como os profissionais especialistas e os pais, eles são confrontados, né, com esse contexto assustador, né, não só de adaptar a tarefa, mas de adaptar o currículo, de como incluir, o que eu faço para receber meu aluno. Nós temos ausência aqui muito de diretrizes e protocolos específicos para isso. Então, cada um vai fazendo aquilo que, né,
coisa no erro e no acerto, o que não é produtivo, porque quem sofre no final as consequências das nossas tentativas e erros são nossos alunos, tá? Então, além dos desafios, eu quis tentar trazer aí uma luzinha no fim do túnel, que é pensar em algumas alternativas, tá? Diante disso que eu coloquei nos slides anteriores para vocês. Então, o processo de inclusão, ele tem que ter um modelo colaborativo, tá? Não dá para a escola tentar fazer de um jeito, a equipe multidisciplinar de outro e a família de outro. Os três, né, esses três pilares precisam andar juntos, tudo bem? Porque é como se você colocasse a criancinha lá no meio e cada um puxasse ela para um lado, né? A única coisa que a gente vai conseguir, talvez aí, deixar o nosso aluno mais confuso e, de novo, não aprender, tá? Então, precisa ver. Então, a escola precisa olhar para a equipe como um parceiro, tá? Não achem que quando nós pedimos para observar, para ir à escola, para conversar, que a gente vai lá para dizer que vocês estão errados ou certo, avaliar o que vocês estão fazendo. Não é isso, apesar de que eu entendo que muitos profissionais ainda tenham essa postura, tá? Por outro lado, a equipe também precisa saber como chegar, como abordar, como explicar, pensar em estratégias que sejam aplicáveis dentro daquele contexto. Então, nem sempre o que eu consigo fazer num atendimento de consultório, eu consigo fazer naquele contexto. Então, precisa haver os dois lados precisam ceder nesse sentido, tá? E a família precisa sim ser ouvida e precisa sim estar inserido nesse processo, porque grande parte da rotina desses alunos é também com a família fora da escola, tá bom? Outra alternativa é promover essas modificações ambientais e curriculares, que vão depender especificamente da escola e da equipe escolar, tudo bem? As instituições têm autonomia para fazer esse tipo de alteração, tá? Um outro ponto, uma outra alternativa nós pensarmos em treinamentos mais sistemáticos e constantes dos professores e profissionais da escola, tá? Para que a gente possa estabelecer protocolos e diretrizes de acordo com o contexto de cada escola, tá? E a escola precisa e deve buscar apoio e suporte especializado, tá? Para que a gente possa acolher as dúvidas dos professores, para que a gente possa ensiná-los a fazer de forma diferente, para que a gente possa direcioná-los e prepará-los para atender às dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno, tá? E consegui, acho que foi isso. Desculpem se eu falei muito rápido. Vou tentar olhar aqui um pouquinho se eu tive mais dúvidas. Tem perguntas? Alguém pode me dar um feedback se eu tenho mais perguntas? Como está o meu tempo? Deixa eu ver aqui, gente. Vou tentar falar com meu braço direito aqui, peraí. Temos mais? Não? Tá. Uhum. Tá. Então eu vou me despedir. Tá.
Então, aqui, doutor, posso falar com eles, né? Tá. Então, pessoal, acho que não temos mais perguntas. Eu espero que, de alguma forma, nem que tenha sido com um grãozinho de areia, eu tenha colaborado com alguma informação ou alguma orientação que seja relevante no contexto de cada um de vocês. Queria agradecer de novo o convite, de poder falar sobre isso, de poder compartilhar um pouco do que eu faço e do resultado desse tempo de trabalho. Eu sempre digo que essas oportunidades, elas também me ensinam, então essa troca é sempre importante com vocês. E acho que é isso. Muito obrigado, Chama, Universidade, todos. E acho que eu deixei meu contato no último slide, então se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar, enfim, a gente vai tentando se falar, tá? Eles pediram para avisar que vocês aguardem, então a próxima palestra é às 14h com o Dr. Romeu, e acho que o link do YouTube continua o mesmo, né? Isso. Então, tá bem. Muito obrigada e um ótimo dia para todos.